queridos irmãos, queridas irmãs, bom dia! Hoje é domingo, dia 6 de outubro, dia do Senhor, dia que o Senhor fez para cada um de nós. Então, que bom começarmos o nosso dia meditando a palavra de Deus e, através da Lexia Divina, pedirmos o dom do Espírito Santo, o dom da sabedoria. Hoje é dia de eleição e nós somos convidados a pedirmos o Espírito Santo que nos ilumine, nos dê sabedoria para escolhermos homens de Deus que possam cuidar do povo, governar os nossos estados. Então, nesse tempo de eleição, espero que você vote com consciência, mas também com sabedoria. E que Deus dê a estes homens e mulheres que entram na política para serem prefeitos, vereadores, mas também podemos rezar pelo nosso Brasil, o nosso país, pedindo ao Senhor, de fato, a iluminação do Espírito Santo. Então, por isso, começar bem o nosso dia, deixando que a palavra de Deus caia na terra do nosso coração, que ela possa, de fato, realizar, dar o fruto necessário. E você que tem sido fiel a cada dia, nada melhor que terminarmos a nossa semana, o nosso domingo, dia do Senhor, meditando a palavra de Deus, nos preparando para a Santa Eucaristia, para viver este domingo em torno do altar do Senhor e já iniciarmos uma nova semana. Porque amanhã começa mais uma semana de trabalho, de estudos, de missão e precisamos pedir ao Senhor a graça de, nesse domingo, repousarmos no coração de Deus através da sua palavra. E nesse mês de outubro, hoje, neste domingo, é o 27º domingo do tempo comum. Confiemos ao Senhor todo esse mês, toda a preparação para tudo aquilo que somos convidados, somos convocados a viver. A liturgia da palavra de hoje nos traz na primeira leitura, retirada do livro do Gênesis. O Senhor Deus disse: não é bom que o homem esteja só. Vou dar-lhes um auxiliar semelhante a ele. Então o Senhor Deus formou da terra todos os animais selvagens e todas as aves do céu e trouxe-os a Adão para ver como os chamaria. Todo ser vivo teria o nome que Adão lhe desse. E Adão deu o nome a todos os animais domésticos, a todas as aves do céu e a todos os animais selvagens. Mas Adão não encontrou um auxiliar semelhante a ele. Então o Senhor Deus fez cair um sono profundo sobre Adão. Quando este adormeceu, tirou-lhe uma das costelas e fechou o lugar com carne. Depois da costela tirada de Adão, o Senhor Deus formou a mulher e conduziu-a a Adão. E Adão exclamou: desta vez sim, é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Ela será chamada mulher, porque foi tirada do homem. Por isso, o homem deixará seu pai e sua mãe e se unirá à sua mulher, e eles serão uma só carne. A primeira leitura de hoje vai falar dessa criação. Deus que criou o homem para conviver em harmonia com toda a criação, de modo especial com aqueles que seriam seus semelhantes. É marcante e profunda a convivência que vai se estabelecer entre o homem e a mulher. Claro que o simbolismo da costela aqui acentuado na leitura, essa igualdade, essa complementaridade de ambos, entre o homem e a mulher, que são criados à imagem e semelhança de Deus, com a finalidade de viverem o amor. O homem e a mulher são companheiros chamados a dialogar num plano de amor e de igualdade. Então, a leitura de hoje vai narrar exatamente essa criação, onde homem e mulher são criados para o amor e para a comunhão, para essa unidade, para ser complemento um do outro. O salmo de hoje é o Salmo 127. O Senhor te abençoe de Sião cada dia de tua vida. Felizes és tu se temes o Senhor e trilhas seus caminhos. Do trabalho de tuas mãos hás de viver. Serás feliz, tudo irá bem. A tua esposa é uma videira bem fecunda, no coração da tua casa. Os teus filhos são rebentos de oliveira ao redor de tua mesa. Serás assim abençoado todo homem que teme o Senhor. O Senhor te abençoe de Sião cada dia de tua vida, para que vejas prosperar Jerusalém e os filhos dos teus filhos. Ó Senhor, que venha a paz a Israel, que venha a paz ao vosso povo.
Muito belo o salmo de hoje. O Senhor te abençoe de Sião cada dia de tua vida. Que essa seja a certeza do nosso coração, que o Senhor nos abençoa a cada dia da nossa vida, que o Senhor cuida da nossa alma. E aí o salmista começa dizendo: felizes és tu se temes o Senhor e trilha os seus caminhos. Do trabalho de tuas mãos há de viver, serás feliz e tudo irá bem. Então feliz é aquele que teme o Senhor, feliz é aquele que trilha o caminho do Senhor e que se deixa conduzir desde o seu trabalho, daquilo que é fruto das tuas mãos. Por isso serás feliz e serás abençoado. E aí o Salmo traz uma resposta à primeira leitura, né? A tua esposa é uma videira bem fecunda no coração de tua casa. Os teus filhos são rebentos de oliveira ao redor de tua mesa. Então é abençoado todo aquele que teme o Senhor. Então peçamos ao Senhor esse temor a Ele para que possamos ser abençoados nos nossos propósitos, naquilo que nós decidimos, e o Senhor que deseja nos abençoar cada dia da nossa vida. A segunda leitura de hoje ela é retirada da carta aos Hebreus. Jesus é quem Deus fez pouco menor do que os anjos. Nós o vemos coroado de glória e honra, por ter sofrido a morte. Sim, pela graça de Deus em favor de todos, ele provou a morte. Convinha de fato que aquele por quem e para quem todas as coisas existem e que desejou conduzir muitos filhos à glória, levasse o iniciador da salvação deles à consumação por meio do sofrimento. Pois tanto Jesus, o santificador, quanto os santificados são descendentes do mesmo ancestral. Por essa razão, ele não se envergonha de os chamar irmão. Segundo a leitura de hoje, a gente percebe que com a morte, a consequência da desobediência ao plano divino e o amor, à humanidade. Jesus que foi coroado de glória e de honra. Com a encarnação, Deus cumpre sempre um desejo de santificação do gênero humano e concretiza a solidariedade do Filho para conosco, a ponto de sermos chamados por Ele de irmãos e irmãs. Aqui a gente vê nessa segunda leitura que Jesus é o centro e o santificador do ser humano, de cada um de nós. O evangelho de hoje é retirado do evangelista São Marcos. Naquele tempo, alguns fariseus se aproximaram de Jesus para pô-lo à prova. Perguntaram se era permitido ao homem divorciar-se de sua mulher. Jesus perguntou: o que Moisés vos ordenou? Os fariseus responderam: Moisés permitiu escrever uma certidão de divórcio e despedi-la. Jesus então disse: foi por causa da dureza do vosso coração que Moisés vos escreveu esse mandamento. No entanto, desde o começo da criação, Deus os fez homem e mulher. Por isso, o homem deixará seu pai e sua mãe, e os dois serão uma só carne. Assim, já não sois dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus uniu, o homem não separe. Em casa, os discípulos fizeram novamente perguntas sobre o mesmo assunto. Jesus respondeu: quem se divorciar de sua mulher e casar com outra, cometerá adultério contra a primeira. E se a mulher se divorciar de seu marido e casar com outro, cometerá adultério. Depois disso, traziam crianças para que Jesus as tocasse. Mas os discípulos as repreendiam. Vendo isso, Jesus se aborreceu e disse: deixai vir a mim as criancinhas, não as proibais, porque o reino de Deus é dos que são como elas. Em verdade vos digo, quem não receber o reino de Deus como uma criança, não entrará nele. Ele abraçava as crianças e as abençoava, impondo-lhes as mãos. O Evangelho, percebemos que a dureza de coração, ou seja, a insensibilidade aos apelos de Deus, não permite ao ser humano perceber a vontade divina e leva-o a seguir os próprios caprichos. Desde a origem, homem e mulher foram criados para uma união sólida e Jesus vem confirmar o plano de Deus sobre essa dignidade entre homem e mulher. O homem é convidado a sair da sua mentalidade patriarcal para se unir à mulher, formando assim uma só carne, um novo ser, livres de preconceito e de discriminação.
E ao permitir que as crianças se aproximem dele, Jesus as apresenta como modelo para o acolhimento do reino. Então, que neste domingo tenhamos como exemplo e modelo as crianças, que é essas que abrem a porta do reino dos céus, essas crianças que têm o coração puro. Peçamos a graça de também termos esse coração de criança para estarmos um dia unidos com o Senhor. Tenhamos um belo domingo neste dia e que Deus os abençoe.